Este áudio corresponde à avaliação da disciplina Teoria do Texto Narrativo ministrada pelos professores Alessandra Conde e Abílio Pacheco, da Universidade Federal do Pará. Eu sou Thiago Gabriel Machado dos Santos, aluno da turma de Letras 2018, campo de Capanema da UFPA, e vou fazer a análise e interpretação do conto Gota d'Água, de Marcelo Spaldi. Gota d'Água é um conto escrito por Marcelo Spaldi, um professor, escritor e jornalista, publicado no site dele. O texto narra a história de um rapaz vindo do campo, crivado pelas perspectivas da cidade grande, com as dificuldades o desiludem. Perde a esperança, portanto, até a declaração de um possível suicídio. A fábula de Gota d'Água é a que se segue. Após a morte da mãe, o rapaz resolve sair da zona rural para a cidade em busca de uma nova condição de vida, planejando se estabilizar para que logo depois retorne ao campo e possa trazer a sua namorada Rosa para junto dele, assim como ajudar os irmãos, o pai e liquidar uma dívida com o amigo Carlos. Entretanto, os planos do rapaz acabam às avessas, sendo demitido do emprego, expulso do quartinho de morar e traído pelo melhor amigo Carlos, que se casa com Rosa. Ao fim, o rapaz declara ao padre que aprendeu a lição do pai, deixando subentendido que as esperanças se perderam e não há para ele perspectivas futuras. O narrador personagem começa a dizer: Pai, talvez você continue sem querer notícias, mas precisa saber que estou bem. Pode perguntar ao leitor, mas por que está tudo bem? Não estava antes? O que aconteceu? A construção da narrativa em média res esclarece-nos logo depois pela construção metafórica do espaço onde o narrador está e o motivo de estar tudo bem. A cidade é um grande cartão postal, me recebeu de luzes acesas. É ainda nesse primeiro contato que notamos a saudade de casa enquanto olhava o Iguaíba e lembrava da pergunta do pai. A disposição dos eventos ao longo da narrativa alternam-se com as lembranças do personagem da vida no campo, fazendo-nos conhecer o que o levou até aquela vida na cidade. As personagens às quais o narrador-personagem se volta ao longo da carta e que são fundamentais para o desenvolvimento da narrativa são o pai, Rosa, Carlos, os irmãos, doutora Marisa, padre e seu Manuel. Quanto ao grau de importância para o desenvolvimento do conflito dramático, o narrador é o personagem principal, enquanto os demais são secundários. Apesar disso, Rosa, Carlos e seu Manuel são personagens secundárias e fundamentais para o desenvolvimento do conflito dramático, dado que é a demissão da padaria de seu Manuel, o casamento da mulher amada com o melhor amigo, que contribuem decisivamente para o personagem perder as esperanças, logo importantes também para o amadurecimento e transformação do olhar subjetivo da personagem, aspecto que a frase proferida pelo pai às margens do rio contribui demasiadamente. Quanto ao grau de densidade psicológica das personagens, o narrador é um personagem que ao longo da narrativa modifica-se, mostra cheio de expectativas inicialmente, denotando ser um grande entusiasta do que esse cartão postal poderia obsequiar a ele. No entanto, depois dos 2 baques sofridos, transforma-se. Portanto, percebe-se uma alinearidade entre o seu ser e o seu fazer, constituindo-se, pois, como personagem redonda. Rosa, Carlos e Manuel são personagens que no primeiro momento se mostram bastante previsíveis, ocupando posições bem marcadas. Rosa, a da mulher que espera o namorado, Carlos, do amigo que ajuda, Manuel, o padeiro bondoso que o emprega. Surpreende, portanto, o enlace amoroso que une Rosa e Carlos e a demissão do narrador-personagem por seu Manuel, saindo os três daquela posição de personagem plana para plana com tendência redonda. Doutora Marisa, o pai e os irmãos são personagens planos. Doutora Marisa, a personagem com uma condição econômica mais estável, o pai curtido de sofrimentos pela morte da esposa, os irmãos que levam a mesma vida no campo, não havendo entre eles certa previsibilidade. O padre se constitui como um plano tipo, ocupando a função social bem determinada de confidente do narrador protagonista. O narrador, como já havia feito notar, é um narrador em primeira pessoa, ou seja, usa a primeira pessoa do discurso para nos contar a história. Conhece os acontecimentos das outras personagens por meio de cartas enviadas pelos conhecidos do campo, como bem afirma para o irmão: esta tua carta me cai como mais uma bomba. É narrador-personagem, posto que é sob o seu olhar subjetivo, ponto de vista e pela voz ativa dele no texto, que vamos a conhecer os outros e ele próprio. O foco narrativo, na definição de Friedman, é narrador-protagonista, e na definição de Genet, é autodiegético quanto à sua participação na diegese e intradiegético quanto à sua posição em relação à narração. Utiliza a primeira pessoa, protagoniza a intriga, participa dos acontecimentos, pois que os sofre. É quando recai sobre eles que ficamos a saber. É embaixo da sua subjetividade que nós leitores conhecemos os fatos. Prevalece na narração a síntese dramática, pois sumariza as informações sob sua perspectiva.
Com essas informações, percebemos que o motivo da narrativa ter sido estruturada como carta, o narrador-personagem, o foco narrativo próximo, essa proximidade com o leitor, essa intimidade gerada pela utilização da primeira pessoa, são todas uma forma de justificação para a atitude de possível suicídio ao final do conto. O próprio título Gota d'Água e a pergunta do pai, o que é uma gota de lágrima diante do Rio Grande, colabora para a interpretação da carta como declaração de suicídio. O conflito dramático se dá entre o narrador-personagem, Rosa, Carlos e o seu Manuel. Narrador-personagem é, como já foi dito, personagem vindo do campo, cheio de esperança pela vida nova na cidade grande, que deixa uma namorada no campo, espera retornar para levá-la embora, deseja uma vida boa para ele, a esposa e os irmãos. Rosa é a namorada do narrador-personagem, fica no campo para esperá-lo voltar o mais rápido possível, trabalha de tirar leite, carne a boi. No entanto, cansa de esperar, a situação de vida é difícil e resolve casar com Carlos. Carlos é um amigo que emprestou dinheiro para o narrador. Casa-se com Rosa. Manuel, o padeiro que aceitou o narrador no seu estabelecimento, mas depois o demitiu, criando o primeiro baque sofrido por ele na cidade. Percebe-se a partir disso que os planos do narrador-personagem são frustrados pela relação narrador-personagem versus Manuel e narrador-personagem versus Rosa versus Carlos. Temos aí os motivos, o desemprego e a traição. As duas ambições do protagonista, do emprego e da vida conjugal, são frustradas, constituindo o tema de Gota d'Água da desilusão, a perda de esperança de melhora para ele. É desiludido que o protagonista anuncia, pede perdão ao padre pelo ato que se subtende de querer realizar. Quanto aos motivos a essas unidades mínimas temáticas, podemos perceber no narrador-personagem o sonho, a esperança, a desilusão, a solidão, o saudosismo. Em Rosa, o desejo de ascender de vida. Carlos, mais realista, econômico. Manuel, a velhice. O pai, solidão, tristeza. Os irmãos, pobreza, miséria. A doutora Marisa, abastança. O padre, misericórdia e compaixão. Pode-se notar, inclusive, a dicotomia entre o narrador-personagem mais sonhador e o Carlos mais realista, mais próximo também de Rosa, o que facilita o contato amoroso, ressaltando até uma espécie de desejo triangular, conforme René Girard em Mentira Romântica e Verdade Romanesca, em que o narrador-personagem ocuparia o papel de mediador do desejo de Carlos sujeito para a Rosa objeto do desejo. Quanto às referências espaciais no conto, há indicação de alguns espaços genéricos, como a cidade, o campo, o quartinho, a garagem, o rio, os mais específicos, a cozinha da padaria de seu Manuel e o rio Guaíba. A cozinha da padaria de seu Manuel, o rio Guaíba e o quartinho, onde provavelmente o narrador-personagem escreve a carta e constitui o último enfrentamento dele com a solidão e o desespero, são espaços principais. Os espaços mais genéricos, como o campo e o rio, são espaços secundários. Depois do espaço, outra definição é de ambientação. No conto de Spalding, o ambiente é diverso, o quartinho, a cozinha, a garagem. Todos aparecem de acordo com a ação do narrador-personagem numa crescente que vai da esperança à desilusão. O ápice disso é a garagem, portanto, podemos classificar a ambientação em dissimulada. O nó da narrativa se dá quando é demitido da padaria de seu Manuel, frustrando pela primeira vez as expectativas do narrador quanto ao seu possível crescimento econômico na cidade grande. Expulso do quartinho com as roupas todas trancadas lá dentro como forma de pagamento. O ápice, ou seja, o clímax da narrativa, ocorre quando recebe a notícia do campo de que Rosa vai se casar com Carlos, deixando-o completamente sem uma razão para continuar a acreditar no futuro próspero. Quanto ao desfecho, temos um possível suicídio, constituindo, portanto, aquela carta, a declaração dele. Pode-se pensar em dois planos, o físico, com a vida na garagem de um senhor, e no psicológico, com o entendimento da pergunta do pai, pergunta que o acompanha desde o início da missiva e se configura como importante marca do desenvolvimento da personagem. A última declaração do narrador faz-nos pensar que a perspectiva dele foi frustrada, para ele não há mais chances de ser feliz, mas para a irmã ainda o há. Que o Senhor me perdoe, Padre, e que a Mana pense ter sido um acidente, ela ainda merece ser feliz. O pedido de perdão ao padre revela ainda um senso de cristianismo presente na personagem do narrador, revelando uma forte ligação dessa figura com as igrejas católicas que ali constituem a representatividade da religiosidade local. Outro elemento que revela essa letargia do narrador-personagem é a similitude da situação dele com a do pai. O pai perdeu a esposa, o filho também, de modos diferentes, bem é verdade, mas que não deixam de compartilhar o mesmo sentimento diante das águas paradas, tristes e quietas do rio, inserindo pai e filho nas mesmas águas, banhados pela mesma sina. Simbologia das águas que encontra conforme Eliade em imagens e símbolos o mesmo simbolismo da lua e da mulher. Os assuntos da narrativa podem ser focados de diversas maneiras, desde a perda da mãe, que desestruturou a família, passando pela migração do campo para a cidade, da vida na cidade, das pessoas vindas do campo, até o processo de análise de desencantamento do mundo vivido pelo narrador-personagem, que culmina no possível suicídio. De modo geral,
podemos dizer que o assunto da narrativa é o equilibrar-se entre vírgulas de que fala João Cabral de Melo Neto, ou seja, o processo de amadurecimento após a saída do campo, aprendendo a se equilibrar entre os sucessos e infortúnios de uma vida longe da família.